Durante a leitura do voto, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo na época, citou o caso da escola base em São Paulo. A história que, em 1994, chocou o país era, na verdade, um equívoco dos veículos de comunicação. A imprensa divulgou que os donos da escola teriam abusado sexualmente de crianças, quando, na verdade, o inquérito policial foi arquivado por não haver indícios de que a denúncia teria algum fundamento. O resultado do exame do Instituto Médico Legal foi inconclusivo e as lesões encontradas poderiam ser atribuídas tanto à violência sexual como a outros problemas, inclusive problemas intestinais. A investigação sobre o caso foi capaz de afastar todas as suspeitas. Se os veículos da mídia não explicitavam sua parcialidade, ao menos produziam manchetes sensacionalistas que colaboraram para a execração pública dos donos e sócios da escola. Vários jornais, revistas, publicaram, TVs, divulgaram aqueles fatos. Resultado trágico. Houve suicídios, destruição da instituição. É um caso trágico que nos envergonha a todos e que mostra, inclusive, a insuficiência dos meios jurídicos contra este tipo de insânia. Necessidade de intervenção do Estado. Criação de mecanismos sérios, rápidos, expeditos para não permitir esse tipo de abuso. Porque a ordem constitucional não convive com isso. Nós não podemos cair na fórmula acaciana de que há a reparação. Como reparar um dano como este? Como buscar reparação patrimonial para este tipo de abordagem? Que reparação patrimonial é possível num caso como este? Quando a legislação teria que proteger, dar direito de resposta imediato, medidas cautelares prontas, e não mandar essas pessoas para um quadro civil com ações indenizatórias. Falar que a intervenção do legislador aqui é indevida me parece um absurdo completo. O ministro Marco Aurélio votou pela total improcedência da ação ajuizada contra a lei de imprensa. Defendeu que o Congresso Nacional deveria aprovar uma nova lei que substituísse a lei de imprensa de 1967. Em todas as democracias modernas, existe um conflito clássico entre dois valores fundamentais: o direito à informação de um lado e os direitos ligados à personalidade do outro. As constituições resolveram o dilema conferindo primazia ao primeiro termo em nome do interesse público. Como contrapartida, criaram as constituições mecanismos para reparar excessos cometidos no livre exercício da imprensa. Eu não posso, a não ser que eu esteja a viver em outro Brasil, dizer que nossa imprensa hoje é uma imprensa cerceada, presente a Lei 5.250. Digo e sou um arauto desse fenômeno, que nós temos uma imprensa livre. Agora, claro, sem que se reconheça direito absoluto, principalmente considerada a dignidade do homem. Homem público ou privado, pouco importa. A dignidade há de ser mantida. Deixemos a carga de nossos representantes, dos representantes do povo brasileiro, a edição de uma lei que substitua essa, sem ter-se, enquanto isso, o vácuo, como disse, que só leva a Babel, a bagunça, a insegurança jurídica, sem uma normatização explícita da matéria, inclusive quanto ao direito de resposta. Uma ação de descumprimento de preceito fundamental que pedia a revogação total de uma lei editada na época da ditadura militar. Uma decisão que garantiu a liberdade da informação. Você acompanha hoje no programa Grandes Julgamentos do STF o processo que revogou a lei de imprensa. Nada mais nocivo, nada mais perigoso do que a pretensão do Estado de regular a liberdade de expressão. Pois o pensamento, senhor presidente,
O pensamento há de ser livre, permanentemente livre, essencialmente livre. O exercício concreto pelos profissionais da imprensa da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura ao jornalista uma série de direitos, inclusive o direito de expender crítica, mesmo desfavorável, ainda que em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades. Ninguém ignora que, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a repressão estatal ao pensamento, ainda mais quando a crítica, por mais dura que seja, revela-se inspirada pelo interesse público e decorre da prática legítima de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional. Não se pode ignorar, senhor presidente, que a liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras relevantes prerrogativas que lhes são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar. A atual lei de imprensa foi concebida e promulgada num prolongado período autoritário da nossa história de Estado soberano. Conhecido esse período como anos de chumbo, o regime de exceção. Regime de exceção escancarada ou vistosamente inconciliável com os arejados cômodos da democracia, afinal resgatada e orgulhosamente proclamada na Constituição de 1988. E tal impossibilidade de conciliação, além de ser do tipo material ou de substância, vertical, contamina grande parte da lei de imprensa, para não dizer toda ela. Conclui-se que a lei em causa faz da liberdade de imprensa uma obra de impostura, distanciada a anos-luz da radical tutela que salta de uma Constituição apropriadamente apelidada de cidadã pelo deputado federal Ulisses Guimarães. O Supremo também discutiu artigos da lei que permitiam a apreensão de jornais e revistas que ofendessem a moral e os bons costumes e a punição para aqueles que produzissem ou revendessem esse material. Com a revogação total da lei, deixaram de ter validade as multas para quem publicasse notícias falsas, deturpadas ou que ofendessem a dignidade de alguém. Também caiu a censura para as diversões e espetáculos públicos. Censura permite que alguma coisa, ao fim das contas, se torne mais conhecida. Você teve recentemente uma história que é até duvidosa mesmo, porque é uma questão dramática de um suicídio, e a suicida deixou uma carta, enfim, não era nem inculpando, mas tratando da vida íntima com uma outra pessoa. Saiu uma decisão do juiz proibindo a publicação. O que aconteceu? Isso foi para a internet e todo mundo passou a ter interesse em ler. Se tivesse sido publicado, as pessoas teriam lido e teriam dito, mas isso aqui não é uma coisa que nos interessa. Como houve a censura, foi divulgadíssimo, as pessoas reproduziram por e-mail, que aí dá revolta, e as redes sociais funcionam. Então é bom que essas senhoras e senhores, que carinhosamente eu denomino de conservadores, saibam que nada vai parar o exercício dessa liberdade. Nada. Não há mais, além da Constituição dizer que não há controle sobre o conteúdo, a tecnologia já demonstra que não há possibilidade de controle sobre conteúdo. Foi uma decisão histórica, uma decisão que se compatibiliza com a Constituição Democrática de 1988 e que é uma reafirmação de princípios, de compromissos da mais alta corte do país com a manutenção do regime de franquias democráticas. Não há dúvida de que a ABI ficou felicíssima com essa decisão, porque a Associação Brasileira de Imprensa tem um compromisso fundamental
que é a luta pela liberdade de expressão no país, constantemente violada em diferentes pontos do Brasil, insurgindo-se autoridades arbitrariamente contra jornalistas no exercício da profissão. Agora, essa liberdade não é total, porque os veículos são de grupos econômicos. E esses grupos econômicos têm interesse. A informação está condicionada por esses interesses. A informação pública é mais confiável. Foi mais um sinal que esse país está se tornando maduro. Uma vitória, mas que infelizmente depois desses 2 anos a gente vê que ela não é plena, porque a gente ainda vê muitos jornais sendo censurados, como está acontecendo com o caso do Estadão, que está há 2 anos sob censura. Houve a decisão, mas ainda não houve a digestão desse processo, ainda é uma coisa que está mal resolvida. E eu acho que mais importante até do que essa questão da liberdade de imprensa é todo um debate da sociedade sobre a regulamentação dos meios de comunicação. Essas concessões são feitas num modelo não objetivo, um modelo muito subjetivo e que acaba gerando um cerceamento da liberdade de expressão. Ela acaba tendo uma pauta muito, vamos dizer assim, ela não serve ao interesse público. E a televisão, as rádios, os jornais, eles devem servir ao interesse público. Não é o fato de ter ou não ter lei de imprensa que caracteriza um regime democrático ou ditatorial, desde que a lei seja democrática, tenha sido aprovada pelos representantes do povo, pelo Congresso e tudo. É claro que há muito tempo, pelo menos desde 88, com a nova Constituição, que o Congresso já deveria ter feito uma nova lei de imprensa. A lei ordinária estabelecerá os mecanismos para defender o cidadão e a família dos excessos da programação de rádio e de televisão. Quer dizer, proteger o cidadão da baixaria, do lixo televisivo. Está lá aquilo lá. Então, qualquer nova lei de imprensa que vier a ser feita vai ter que levar em consideração esse artigo. Vai ter que encontrar fórmulas de defender o cidadão e a família. Não é censurando, claro que não, mas tem que punir a posteriori. Se alguém fez uma baixaria, estimulou o uso da droga, ou, sei lá, pornografia, se alguém fez isso na televisão, fez, ele é livre para fazer. Agora, ele tem que ser punido depois, a posteriori, para não fazer de novo, para não repetir outra vez aquele mesmo erro.